Muito bom dia, prezados, tudo bem? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. Prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma jornada de aprendizagem, desta vez falando sobre um tema tenso, que é a chamada gratuidade de justiça no processo do trabalho. Tema que sempre dá muito o que falar, sempre dá muito problema. Em suma, um tema difícil, tem sido um tema de dificílima equação aqui dentro da nossa área trabalhista, né? Bom, a gratuidade, o processo do trabalho, ele sempre teve por regra geral ser gratuito, né? Regra geral do processo era sempre efetivamente ser gratuito para o reclamante. E essa lógica, ela acabou sofrendo, inicialmente, algumas alterações. Numa primeira reforma, que aconteceu na década de 70, que é a Lei 5584 de 70, que presumiu que o beneficiário da assistência judiciária, e aí, portanto, de justiça gratuita, seria aquele que recebia salário inferior ao dobro do mínimo legal, receber salário inferior ao dobro do mínimo legal, e ainda, né, salário que fosse ou que fosse o salário inferior e que não garantisse a sua superior ao dobro, mas que não garantia a judiciária que reconhecesse os dois requisitos e ainda estivesse assistido pelo sindicato da categoria. Essas regras mudaram com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela traz uma regra nova no artigo 791-A no 790, parágrafo 3º, quando ela expressamente menciona que ao advogado, primeira regra, né, geral do processo, né, acerca da gratuidade de justiça e o respectivo ao recebimento dos respectivos honorários. Então, ele fala lá que ao advogado, vamos rolar no artigo 790, parágrafo 3º da CLT, que efetivamente trata sobre o instituto da gratuidade de justiça lá no 790. Então, é facultado aos juízes requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo de benefício do regime geral de previdência social. Ciência de recursos. Então, muita atenção aqui, que o parágrafo 3º, ele expressamente é dirigido ao empregado. Quando ele diz que aqueles que perceberem salário igual ao inferior, quem percebe salário é empregado. Então, em primeiro lugar, né, o parágrafo 3º ele diz que empregados terão direito automático ao benefício de gratuidade de justiça quando perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo da Previdência Social. E aí, nesse caso, vai fazer jus ao respectivo benefício da gratuidade. Tá? Ponto número 2. Tá? Segundo ponto, onde efetivamente você terá o benefício de gratuidade. O benefício de gratuidade ele será garantido em qualquer instância judicial. Se for requerida no prazo de recurso, o pedido será feito em fase de recurso, aí por orientação jurisprudencial
do próprio TST acerca do tema. Claro, a pessoa pode iniciar o processo com a situação financeira dela se deteriorar com o tempo. E o respectivo limite econômico, 40% dos limites, do limite do benefício social, isso gira em torno dos 2.600, aproximadamente. O parágrafo 4º é um parágrafo extensivo. Ele trata dos casos em que não somente empregados, mas empregadores também terão direito à gratuidade nas hipóteses em que eles efetivamente tiverem o empregado valor superior a 40% do limite máximo da Previdência, mas ele ainda assim não conseguir arcar com as suas despesas processuais. E aí, neste caso, automaticamente, a parte ela passa também a ser beneficiária da gratuidade de justiça. E aqui no parágrafo 4º a gente tem um questionamento que a gente precisa analisar. Diz o parágrafo 4º: o benefício da gratuidade de justiça será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Então, isso gerou um problema. O empregador, isso, a doutrina já é clara, isso que ele precisa comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento para a concessão da gratuidade, perdão. Precisa ser comprovado. Daqui a pouco eu trato sobre um problema relativo ao empregador. Mas e o empregado? Será que é razoável que ele tenha que comprovar essa insuficiência de recursos? E se esse empregado hoje não tem como comprovar porque ele é desempregado, ele tem um subemprego? Não é nem um emprego autônomo, onde ele eventualmente tenha um recebimento. Mas ele efetivamente tem dificuldade de comprovação. Ele tem um subemprego, ele recebe ali em dinheiro na hora. Ele não tem como comprovar. Será que é razoável que ele comprove? E aí, o que aconteceu? O TSE enfrentou esta matéria e expressamente mencionou, expressamente deixou claro que não há a necessidade de comprovação da condição de gratuidade. Basta que haja uma mera declaração do empregado dizendo que não tem condições de arcar com as suas despesas. Então, esta mera declaração é suficiente para comprovar a gratuidade de justiça, uma vez que a situação de hipossuficiência ela pode ser tão evidente, ela pode ser tão clara. Então, quando isso na minha declaração, mas se for, e se eu efetivamente estiver falando de um recurso, será que o empregador voltamos? A conexão está muito ruim, pessoal. Vou tentar conectar aqui pelo meu telefone, tá?
Vou tentar conectar pelo meu telefone aqui, pessoal, para ficar mais... Foi. Será que o empregador ele precisa necessariamente comprovar? Sim. Agora, será que um empregador não poderia ter um critério objetivo? Porque nem todo empregador tem uma excelente condição financeira ou uma enorme disponibilidade de renda. Nem todo empregador tem essa enorme disponibilidade de renda, nesse caso. E é que vem o meu questionamento. Existem alguns tipos de empregadores, como, por exemplo, microempreendedores individuais, que muitas vezes têm uma condição de renda igual ou muitas vezes menor que os empregados. Eu tenho empregadores que são pessoas naturais, não são empresas, pessoas jurídicas. E, neste sentido, eu entendo que seria razoável que o legislador estabelecesse algum tipo de critério objetivo. Eu tenho um artigo sobre isso. Quem quiser, jogue meu nome e coloque a criação de critérios objetivos para o empregador pessoa natural no processo do trabalho. Tem um artigo meu publicado nos anais do Comped nesse sentido. Coloquem lá o meu nome e coloquem isso, que vocês efetivamente vão encontrar isso, tá? Mas a questão que mais traz questionamentos para a gente acerca da gratuidade de justiça é sobre a relação entre o beneficiário de gratuidade de justiça e eventuais ônus suportados por ele no processo. Leia-se, eventual pagamento de custas, eventual pagamento de honorários advocatícios e eventual pagamento de honorários periciais, tema que já foi decidido pelo Tribunal Superior, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5766, de relatoria do ministro Roberto Barroso. O que foi decidido, finalmente, e a decisão ficou bem estável no que tange aos honorários periciais e às custas processuais, é que, no caso dos honorários periciais, do artigo 791 da CLT, os honorários, caso o beneficiário de justiça ele seja condenado em honorários, os honorários periciais serão isentos. Portanto, a regra imposta pela reforma trabalhista ela foi declarada integralmente inconstitucional. Já a regra das custas processuais, lá do artigo 843, parágrafo 5º, quando trata da ausência do reclamante em audiência, essa regra foi declarada constitucional, ou seja, se o reclamante ele fica ausente à audiência, mesmo o beneficiário de justiça, ele tem que pagar as custas do processo, uma vez que aí houve uma manifesta intenção do reclamante, do empregado, do reclamante, né, de não comparecer ao processo. E aí ele é penalizado com pagamento de custas e, mediante esse pagamento de custas, ele pode ajuizar essa ação mais uma vez. Contudo, com relação aos honorários advocatícios, ocorreu um problema. Que problema foi esse que ocorreu na hipótese? O problema que ocorreu foi que a decisão tomada pelo colegiado, ela foi uma decisão que expressamente entendeu inconstitucional o dispositivo. No entanto, houve a apresentação de embargos de declaração por uma das partes. E esses embargos de declaração foram julgados. Esses embargos de declaração, eles foram julgados e houve uma modulação de efeitos desses embargos de declaração e entendeu que a inconstitucionalidade
ela se limitava a um certo período. Portanto, atualmente, a norma ela é considerada constitucional e o beneficiário de gratuidade de justiça ele tem que pagar os honorários advocatícios nas hipóteses previstas no artigo 791, parágrafo 4º. O que eu absolutamente discordo, tá? Eu absolutamente discordo desse posicionamento, não consigo concordar com isso, mas se a decisão do Supremo Tribunal Federal é essa, então que seja cumprida e que a doutrina e a jurisprudência efetivamente trabalhem num outro sentido ao longo do tempo. Portanto, pessoal, a gratuidade de justiça, a meu ver, um dos institutos mais importantes aqui do processo do trabalho, ele sem dúvida sofreu mitigações importantes por parte do Supremo, por parte da reforma trabalhista e do Supremo Tribunal Federal. O que eu posso dizer é que a gratuidade de justiça hoje ela é bastante relativa dentro do processo do trabalho, ok? Ok, prezados. O tema é curto, o tema não é longo, e eu agradeço muito a presença de todos aqui. Um forte abraço. Até logo.